a ata da sessão anterior. Pela aprovação. Aprovação, presidente. Ata aprovada dentro da sistemática do voto antecipado, adotado por esta Câmara desde 2013. Ao longo da semana, os votos foram lançados, todos os integrantes dos colegiados tiveram acesso a esses votos e já se manifestaram. Nós vamos trazer na sessão apenas os processos em que há pedido de preferência ou sustentação oral. Os demais, nós vamos ratificar os julgamentos ao final da sessão. Eu começo com os processos do PJE. Eu chamo o item 11, apelação civil 020-0239-03.2022, em que são apelantes Gildene Maia de Souza e outros, e apelado município de Itapajé, da minha relatoria. Dr. Augusto Mamed de Souza Brito está presente? Dr. Augusto Mamed de Souza Brito está presente? Advogado não está presente, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 29, apelação civil 021-8968, dígito 83.2022, em que a apelante Nívia Vasconcelos Portela Bezerra e apelado do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Joriza. Doutora Nívia, a senhora vai fazer a sustentação oral? A senhora dispensa a leitura do relatório? A senhora dispensa a leitura do relatório? Ok, a senhora tem. A senhora tem 15 minutos. É a primeira vez que eu estou fazendo uma sustentação oral, então vá desculpando algumas falhas. Mas, porém, cheguei aqui a essa egrégea e respeitável corte do Estado do Ceará, do Tribunal de Justiça, com muita garra, para defender os meus direitos como advogada, tá? E como servidora pública e vítima desse descaso quando o servidor pensa em se aposentar. Então, aqui, cuida-se de uma ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado do Ceará, tendo como autora Nívia Vasconcelos Portela Bezerra. A autora ajuizou uma ação, obrigação de fazer em face da ré, ter subtraído adicional de mais de 22 anos que eu trabalhava com finais de semana, serviços extraordinários e adicional noturno. Porque insalubridade eles não ousaram em retirar. E que as diferenças salariais descontadas indevidamente, houve uma subtração salarial assustadora e previdenciária para o meu sustento. O juiz Acor, singular, não se reportou a análises robustas, em especial a planilha dos cálculos, porque todos esses direitos eu entrei com 27 anos e saí já com 55 anos de trabalho em uma única unidade de terapia intensiva na emergência do Hospital Geral de Fortaleza. Em momento algum, o doutor magistrado se reportou à documentação acostada pela autora, e em especial à planilha dos cálculos, consequentemente gerando prejuízo e cerceamento de defesa, razão pela qual a respeitável sentença não pode prosperar, além de violar os preceitos constitucionais contida na Carta Magna de 1988. Não houve o anúncio do julgamento, nem previamente o despacho saneador, conforme prevê o artigo 357 do CPC de 2015.
da nulidade da respeitável sentença por falta de fundamentação. Por outro lado, a decisão das folhas acostada no processo foi julgado ao arrepio da lei improcedente. Ao ponto que o contestante se reportou a uma ascensão funcional anterior de uma diferença salarial, que eu até deixei aqui separada, para provar. Doutora Nívia, me permita, a senhora está um pouco emocionada. Eu queria que a senhora esclarecesse que adicional é esse que a senhora alega que foi subtraído. Tá certo? Para a gente compreender o que é a matéria. É o seguinte, a senhora passou para a inatividade. O que era que a senhora recebia na atividade e que acha que deveria ter levado para a inatividade e que foi subtraído? É isso que nós queremos que a senhora... Aqui. Gratificação por tempo de serviço não foi retirado. Risco de vida não foi retirado. Mas retiraram de mim um serviço há mais de 2 anos, 22 anos que eu dava, que está acostado em todos os meus contra-cheques e na planilha. Serviço extraordinário, gratificação de plantão noturno ao longo dos anos que eu trabalhei na UTI, direto. Eu entrei, fui admitida no concurso público de 1991 e saí em julho de 2012. Outubro de 2012. Gratificação de especialização, eles não tiraram. Então, foram 3 coisas que foi me tirada. Adicional noturno, gratificação de plantão nos finais de semana, que meus filhos foram furtados e ficando com babá, com empregada, para eu ir trabalhar sábado e domingo, dando um serviço extraordinário, quando o serviço nenhuma enfermeira queria pegar, porque pagava uma miséria. A chefe, para cobrir a escala, Nívia, você topa? E eu, para ajudar o serviço, topo, vou fazer. E aí fiquei esse tempo todo. Aí quando eu me aposento, porque eu me aposentei com o tempo de contribuição, com os meus proventos. Não foi com vencimentos, foi proventos. Então, tudo que é provento ao longo dos anos incorpora patrimônio. Então, não se admite ser tirado esse meu direito. E vem mais a queda. E, além do coice, a queda. De quê? Quando eu me afastei no processo de aposentadoria, em 2012, vem uma lei, uma emenda constitucional 2019, para tirar o direito adquirido. Rasga-se a Constituição? Rasga-se os direitos adquiridos? Não. O direito adquirido não pode ser burlado e suprimido, porque isso já fazia parte do meu orçamento, do meu patrimônio. Ficou claro? Sim. E hoje, quando eu era como se eu ganhasse o bruto 6 mil e passei, quando me aposentei, até um bruto de 3.800. Foi um baque muito grande. E para que a gente possa tomar coragem para ir procurar tutela jurisdicional, demora. Em 2006, 2007 foi que eu parei, eu disse, isso não pode, eu como advogada eu não posso admitir um negócio desse. E não pode ser tirado, porque se é um direito adquirido que eu já me aposentei em 2012.
A emenda constitucional foi 2019. A emenda constitucional vem para tirar o direito do servidor público, municipal, estadual e federal. Eu creio, e dentro da lei, isso está infraconstitucional. Eu estou emocionada porque o meu companheiro que advoga comigo está em Portugal, né? E eu tive que enfrentar essa batalha só, porque a coisa melhor do mundo é não ser a gente advogando para a gente mesmo, né? Porque a gente mistura o emocional que hoje não era para eu misturar. E aqui a contestação da PGE fala na sua contestação que foi pedido, requerido, que não sabe o que foi requerido diferenças de salários que o governo deveria ter pago no tempo hábil e não pagou. Então, não é isso que eu procuro. O que eu procuro são os meus proventos, direitos adquiridos. Inclusive, tem nos autos, tanto do juízo de primeiro grau, como do recurso, as provas nos autos, as robustas provas dos cálculos judiciais e os contra-cheques provando, ao longo dos anos trabalhados, a diferença e a perca salarial que eu tive. Por estas razões, deve ser acolhida a presente apelação, por total ausência de apreciação das provas, como se verifica, tais como sentença do juiz acerca da falta de análise das preliminares e os cálculos, contra-cheques que representam inerte nos autos e fundamentação prevista no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, como do Estatuto do Servidor Público do Estado do Ceará, artigo 132, inciso 6, que diz o seguinte: gratificações ao funcionário conceder-se a gratificação em virtude, inciso 6º, execução de trabalho em condições especiais, inclusive com risco de vida ou de saúde. A Lei 9.826, de 14 de novembro de 1974, na parte das gratificações. A Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso 9, disciplina que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados, todas as decisões sob pena de nulidade. E também eu queria contestar o que a PGE diz, que o Judiciário não legisla. Realmente ele não legisla, mas o Judiciário faz acontecer e garantir o direito do cidadão. É isso que ele deveria ter botado na contestação dele. A Constituição, né? Artigo 11 do CPC dispõe que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados todas as decisões sob pena de nulidade. Por sua vez, o artigo 489, inciso 1, parágrafo 1º, inciso 4 do CPC de 2015, que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentados os argumentos deduzidos por processos capazes em tese, informar a conclusão adotada pelo julgador. E aqui também, as leis são robustas. Se eu for ler tudo, eu vou passar a tarde todinha e eu... Não pode, que só são 15 minutos, né? E aqui eu vou terminando para poder... que as jurisprudências abaixo em verbo transcrita cai como uma luva a contestação.
apresentada pelo Estado do Ceará, como se verifica o caso em comento, o direito adquirido no Brasil, respectivo legal e constitucional. Ao contrário de outros países, o direito adquirido no Brasil encontra abrigo tanto constitucional quanto infraconstitucional. A Constituição de 1988, em seu artigo 5º, inciso 36, que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Depreende o legislador pátrio não acolheu à Constituição o princípio da irretroatividade absoluta das leis, mas sim o princípio da irretroatividade restrita, que consiste na proibição... Um minuto, doutora Nívia. Um minuto? Sim. Por todo o exposto, requer que se digne em receber a presente sustentação oral, a fim de dar, pela procedência da ação, de obrigação de fazer, com a condenação da ré, em todos os pedidos contidos na exordial. Requer ainda a condenação dos honorários advocatícios, acordo com o artigo 85 do CPC. E meu muito obrigada por vocês terem me ouvido. Ok, doutora Nívia. Desembargadora Joriza, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, presidente. Cumprimentando a doutora Nívia, que saiu bem, né, sendo a primeira, né, como dito. Parabéns. Bom, cuida-se de apelação, que discute unicamente as questões processuais de cesseamento de defesa, ausência de contraditório e nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissão. Em relação à alegação de violação ao princípio do contraditório, observa-se que foi oportunizado às partes a produção e a impugnação de provas. Inclusive, a autora foi intimada para réplica e para produzir outras provas além daquelas acostadas à inicial, mas não fez. Ao analisar o julgamento proferido pelo juiz de origem, percebe-se que a decisão restou fundamentada de forma idônea, clara, específica e extensa, cumprindo com todos os elementos e as vedações do artigo 489, caput e parágrafo 1º do CPC. Na oportunidade, o julgador concluiu, pela improcedência da pretensão autoral, amparado na documentação produzida, inclusive citando expressamente os documentos trazidos aos autos e mencionando os argumentos de ambas as partes, entendimentos jurisprudenciais e legislação vigente sobre a matéria. Então, o meu voto é pelo conhecimento, mas desprovimento da apelação, mantendo-se a sentença proferida pelo juiz Emílio de Medeiros Viana. Obrigado, desembargadora Joriza. Doutora Elizabeth, como vota Vossa Excelência? Eu também acompanho. Proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 31, apelação civil 026-6240, dígito 10.2021, em que são apelantes o Estado do Ceará e Maria da Conceição Timbó Pinto e apelado Edson Gurgel Coelho, da relatoria da desembargadora Joriza. Me parece que tem um julgamento conjunto, não? Eu deveria chamar o outro? Não, né? Não está aqui. Mas não está aqui na minha pauta. No voto dela tem aqui processo 026240. E julgando conjuntamente a apelação civil. Zero 0245 825, dígito 40.2020. Processo da relatoria da desembargadora Joriza. O doutor Francisco Arthur de Souza Munhoz está presente? Excelência. Doutor Munhoz, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, sim. O senhor tem 15 minutos. Desembargadora Joriza, linha relatora, desembargador Washington, desembargador Luciano, desembargadora Maria do Livramento, doutora desembargadora convocada Elizabeth. Trata-se de uma apelação civil interposta, são duas apelações pelo Estado do Ceará e pela parte promovida dona Conceição, em face de Edson, a quem eu estou representando neste momento, em que se buscou reconhecer a união estável do meu constituinte e,
por consequência, o reconhecimento da pensão previdenciária. A sentença, dignos julgadores, ela é muito robusta na questão de ter reconhecido, desembargador Washington, as provas de união, de convívio em mais de 22 anos entre a falecida e o doutor Edson Gugel. E ela vem trazendo as comprovações não só pelas provas testemunhais, mas também, principalmente, por provas documentais, como conta bancária conjunta, comprovante de residência, né, correspondência, né, em nome da gestora da pensão, declaração de união estável, muito embora pós-morte, mas reconhecida também como documento, ficha de tratamento de assistência médica, que isso é muito importante, e, inclusive, com a testemunha da médica do Edson, que diz que durante anos e anos o seu Edson e a dona Ivana Timbó mantiveram uma união estável. Então, as provas são por demais contundentes nessa questão. A sentença do doutor Ricardo da Quinta Vara trouxe, doutora Elizabeth, bem pontuado cada uma das questões, e nós pedimos que seja levado em consideração a própria lei do Estado de Ceará, que exige, entre os rolos de provas, pelo menos 2 e que comprove a união estável, sendo que, no caso presente, foram apresentados não 2, mas 6 documentos que atestam a união estável reconhecida em sentença. Então, eu venho aqui neste momento reforçar, sustentar a legalidade e a justiça feita pela sentença de primeiro grau e pedir que seja mantida a digna decisão da Quinta Vara. Era isso, Excelência. Obrigado, doutor Munhoz. Desembargador Joriza, Vossa Excelência tem a palavra. O caso em questão cuida-se do julgamento em conjunto dos feitos de número, eu vou me abster de ler, o presidente já o fez, ambos versando sobre pedidos de pensão por morte e servidor estadual, proveniente de seu suposto companheiro e de sua genitora, respectivamente. Na sentença proferida pelo juiz de origem, comum a ambos os feitos, o magistrado reconheceu a união estável, pós-mortem, de Ivana Maria Timbó Pinto e Edson Gurgel Coelho, fundamentando que, aspas, o autor juntou um acervo comprobatório que reforça a crença que possuía, de fato, uma convivência pública contínua e duradoura com a instituidora da pensão. Tais requisitos, todavia, não são suficientes para a comprovação de existência de união estável. Isso porque o artigo 1723 do Código Civil dispõe que, aspas, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. O ânimo de constituir família é, portanto, elemento necessário que deve ser observado simultaneamente com a convivência pública contínua e duradoura, a fim de que seja possível distinguir a união estável de relação de namoro. É, portanto, questão crucial no feito, visto que a de cujos veio a óbito sem exprimir vontade específica nesse sentido. Em sentença, o magistrado deixou de analisar esse requisito, razão pela qual resta configurada a nulidade por ausência de fundamentação da decisão, nos termos do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º, do CPC. Também saliento que o julgador deferiu a produção de prova oral para Edson Gurgel Coelho e indeferiu para Maria da Conceição Timbó Pinto, impedindo-a de produzir provas a seu favor, especialmente quanto à dependência econômica, incorrendo assim em violação da paridade de tratamento das partes assegurada no artigo 7º do CPC. Em relação a esse ponto, só destacando que as testemunhas arroladas pela genitora da de cujos foram as mesmas, 2 processos, mas onde elas foram ouvidas, e o juiz dispensou de ouvi-las no outro processo, nada foi perguntado quanto à questão da dependência econômica. Então, sobre realmente o que importava a essa parte foi... E o advogado dela não fez as perguntas? Mas a audiência foi marcada para ouvir as testemunhas naquele processo.
que era da união estável. Então, as perguntas se concentraram apenas em relação à união estável. Nossa. Então, eu entendo que foi, então, violado também a paridade de tratamento das partes, né? A paridade de armas. Então, o meu voto é no sentido de dar provimento parcial ao recurso para acolher as preliminares invocadas, determinando o retorno dos autos à origem, ficando prejudicada a apelação do Estado do Ceará. É como voto. Doutora Elizabeth, como vota Vossa Excelência? Acompanho a relatora. Eu também acompanho o programa do Estado. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Apelação do ente público prejudicada. Eu chamo o item 32, o agravo instrumento 300.1998, dígito 70.2024, em que agravante José Nobre Guimarães e agravado do Estado do Ceará, do Livramento. Doutor Wilker Macedo Lima está presente? Senhor Excelência. Doutor Wilker, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa sim, O senhor tem 15 minutos. Antes, senhor presidente, desembargador Washington, eminente relatora, desembargadora Maria do Livramento, desembargador Luciano, desembargadora Joriza, doutora Elizabeth, juíza convocada, doutora Procuradora de Justiça, seus servidores presentes, cumprimento os colegas advogados. Excelências, o presente agravo de instrumento, ele busca obter tutela de urgência, suspender desconto alegadamente inconstitucional de natureza previdenciária. E, para melhor contextualizar aqui os requisitos da concessão da tutela, farei aqui um breve resumo dos fatos para melhor explicar e especificar o que ocorreu no fato que originou a presente agravo de instrumento. Na origem, ajuizou-se a ação declaratória de nulidade de termo de confissão de dívida. Por quê? Meu cliente era, na época, deputado estadual, foi eleito e permaneceu como deputado estadual até 2006, onde foi eleito deputado federal. E, nessa ocasião, enquanto deputado estadual, contribuía com o regime de previdência parlamentar da Assembleia, com a contribuição de 11%, que era referente à sua contribuição pessoal, e a Assembleia depositava e fazia a contribuição referente aos patronal, a verba patronal de mais 11%, o que totalizava 22%. Quando meu cliente foi eleito deputado federal em 2006, é uma faculdade que lhe impõe, e permaneceu optando pelo regime de previdência parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado, ou aderir ao regime de previdência parlamentar da Câmara dos Deputados. E assim optou por manter o regime de previdência na Assembleia Legislativa do Estado e oficiou à Câmara dos Deputados que passou a manter, conforme legislação vigente, a manter as contribuições em 11%. Então, ele permaneceu contribuindo com o regime de previdência parlamentar da Assembleia. O que ocorre? Que em 2014, sobreveio uma lei complementar 138 de 2014, que disse o seguinte, a partir de agora, os deputados, os contribuintes facultativos, que era o caso do meu cliente, deveria contribuir com uma alíquota de 22%. Ele estava contribuindo com a alíquota de 11%, que era o comando legal vigente para aquele ato, para aquele tempo. E a lei alterou-se em 2014 e disse que quem estava na situação dele como contribuinte facultativo deveria efetuar a contribuição em 22%. E eu peço o vênia a Vossas Excelências para ler esse trecho da lei. A lei complementar, artigo 7º-A da Lei Complementar 138 de 2014. A contribuição dos segurados indicados no artigo 6º desta lei complementar será obrigatoriamente de 22%, calculada sobre a totalidade dos subsídios do deputado estadual em efetivo exercício em mandato parlamentar, excetuando-se desta obrigatoriedade o contribuinte facultativo que esteja na condição de suplente. Portanto, a partir desta lei complementar, majorou-se a alíquota que então prevista de 11% para 22%, a partir desta lei.
Na mesma lei, o artigo 7b diz o seguinte: fica criado o parcelamento de contribuições concedidas aos segurados indicados no artigo 6º desta lei complementar, referente a contribuições patronais por ele não recolhidas, anteriormente à data da publicação desta lei, de modo a adequá-las ao disposto no artigo 7A, que eu acabei de ler para Vossas Excelências. Portanto, esse é o objeto central da ação que se busca a anulação do termo de confissão de dívida. Ele, quando foi se aposentar, ele teve que assinar esse termo, alegando a inconstitucionalidade deste artigo 7b, por ele majorar e fazer a cobrança anterior, retroativa à vigente na época, alegando violação à segurança jurídica, anterioridade à legalidade. E, portanto, foi pedido, em primeiro grau, a concessão de tutela de urgência apenas para suspender as contribuições que estão sendo debitadas todos os meses na sua folha de pagamento, em decorrente de um termo de confissão de dívida, que ele se viu compelido a assinar, porque, ao se aposentar, ao cumprir os requisitos, deparou-se com a informação que não sabia, em momento algum, havia sido notificado dessa informação de que tinha esse débito referente à aplicação do artigo 7b, do período que ele contribuiu, não teria contribuído de 2014, da vigência da lei, até 2007. E aí ele teve que assinar ou não tinha opção, não se aposentaria. Continuando, Excelências, após a aprovação dessa lei em 2014, a própria Previdência Parlamentar da Assembleia comunicou o fato, o novo comando normativo, para a Câmara dos Deputados e disse: a partir de agora, o senhor contribuirá com 22%, porque foi aprovada uma lei nova. E a aprovação da lei nova, ela confirma que a cobrança realizada anterior estava dentro de um comando normativo, de um arcabouço normativo vigente e válido, que determinava que a cobrança era 11%. E aí a Assembleia comunicou à Câmara dos Deputados, peço vênia mais uma vez para ler apenas um trecho, dizendo o seguinte: em atendimento às adequações do artigo 7A da Lei Complementar 138 de 2014, a contribuição dos segurados facultativos será obrigatoriamente de 22%, calculada sobre a totalidade dos subsídios dos deputados estaduais. E aqui ele cita os valores e continua. Os 22% da contribuição que se refere à lei complementar correspondem a 11% da contribuição no segurado e 11% da contribuição patronal. E o que é, e aqui nesse ponto, até peço vênia à Procuradora de Justiça, que emitiu parecer pelo o indeferimento, o julgamento improcedente do agravo e o indeferimento da tutela, sustentando que o que se estava querendo argumentar era se furtando de pagamento de contribuições patronais devidas. E a contribuição patronal, alegadamente devida, só o pastor vendo aqui, ó. Antes de entrar nesse ponto, Excelência, pedindo vênia novamente, a contribuição que Vossa Excelência nem sequer, a discussão é objeto da ação principal. Nem se está na ação principal questionando se não deve ou não deve pagar a contribuição previdenciária. O que está se questionando na ação originária é a inconstitucionalidade do artigo 7b e a nulidade do termo de confissão de dívida por violação contraditória por defesa. Então, essa é a questão. Não se está aqui tratando de se negar ou se furtar ao pagamento de uma contribuição patronal que não era devida à época da lei, na época da aposentadoria. Então, Excelências, aqui, feita essa contextualização, sustenta-se, portanto, a ilegalidade, a inconstitucionalidade do artigo 7b da norma, e que esse é um dos arcabouços, é um dos requisitos para demonstrar a verossimilhança do direito alegado, que é por violação do princípio da legalidade, da anterioridade, da segurança jurídica e do termo de confissão de dívida foi firmado com abuso de direito, sem alternativo do agravante
sem alternativa de recusa, de discussão, e ausência de contraditório e ampla defesa. A insegurança jurídica alegada diz respeito à violação expressa do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, onde a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E, nesse sentido, interessante que o legislador ordinário, ao editar a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, traz definição acerca deste, melhor explicando, dando melhores contornos à aplicação deste dispositivo, onde afirma no parágrafo 1º, artigo 6º, reputa-se ato jurídico perfeito e já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. E, portanto, excelências, a alteração posterior aumenta a criação de um novo tipo de contribuição. No caso, houve uma majoração de 11 para 22 a partir de 2014, viola a anterioridade, viola a segurança jurídica, porque na época da vigência, na época em que tornou-se deputado federal, o comando normativo previa a alíquota de 11%. E aqui trago um entendimento do STF, no sentido de que é pacífico reconhecer que a eficácia retroativa das leis, como é o caso, é excepcional, não se presume, não deve emanar de texto expresso de lei e circunstância que se reveste de essencialidade inquestionável. Não deve e nem pode gerar lesão ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. Tem um outro ponto interessante, que o regime das contribuições é aplicável ao regime tributário. As normas do direito tributário são aplicáveis às normas que regem as contribuições, e aqui quem fala é o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 556-664, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral, onde aduz natureza tributária das contribuições. As contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico tributário previsto na Constituição Federal. E aqui eu dispenso a leitura do artigo 150, evidentemente das normas de que trazem, sobre o princípio da anterioridade, da segurança jurídica, aplicáveis à matéria de direito tributário. Portanto, excelências, se fez essa explicação sobre a ação originária, de modo a demonstrar a evidência de probabilidade do direito, o perigo de dano subsidiado na natureza alimentar da aposentadoria e o desconto indevido em razão de norma inconstitucional, e por se tratar de uma pessoa idosa, e também demonstrar a evidente reversibilidade, que se pede apenas a suspensão dos descontos, enquanto se discute a matéria no processo originário, e a qualquer momento, não sendo esse o entendimento do juiz de primeiro grau, ou deixa agravo tribunal em grau de recurso, a reversibilidade é plenamente aplicável e a manutenção, o retorno dos descontos. Então, resumindo aqui, a questão que se trata não é a questão de cobrança, não querer pagar o patronal, mas sim de que, sobre o aspecto normativo vigente, não havia nenhuma norma que dissesse que a alíquota que deveria ser contribuída era acima de 11. Essa norma só veio em 2014, com efeitos retroativos. Ela majorou a alíquota, criou uma nova possibilidade de cobrança do patronal em cima dos facultativos, não somente regulou. Até porque, se ela somente tivesse regulado, a própria aprovação da norma evidencia a legalidade da cobrança anterior, porque não havia nenhuma norma discriminando a cobrança de eventual patronal. Portanto, excelência, sem mais delongas, requer o conhecimento do agravo e o deferimento da tutela de urgência no sentido de determinar a suspensão das contribuições enquanto perdura o julgamento da ação. É como requer, excelência. Obrigado, doutor Wilke. Desembargador Livramento, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Parabéns ao doutor pela explicação do processo, exatamente como ele falou, mas eu procurei ser o mais claro possível. É até uma matéria pouco conhecida, mas está altamente clara aqui na minha emenda. A grande celeuma entabulada na lide consiste em decidir se é devida a cobrança retroativa do percentual de 11% a título de contribuição patronal sobre a alíquota mensal da contribuição previdenciária devida pelo agravante.
na qualidade de segurado facultativo do Sistema Previdenciário Parlamentar do Estado do Ceará, nos períodos compreendidos entre 2003 a 2014, enquanto a instituição do encargo só ocorreu com o advento da Lei Complementar número 138 de 2014, em 6 de julho de 2014. A tese central que alicerçou a causa de pedido da ação originária e que é reiterada nas razões recursais do presente agravo de instrumento é a inconstitucionalidade do artigo 7b da Lei Complementar Estadual número 13 de 99, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual número 138 de 2014. Segundo, é disso que, por força da cláusula de reserva do plenário, esculpida no artigo 97 da Constituição, embora seja permitida aos juízes de primeiro grau exercer o controle de constitucionalidade difuso nos tribunais, é defeso aos órgãos fracionários declarar a inconstitucionalidade incidente tanto, de modo que somente o plenário ou o órgão especial respectivo possui competência para o controle difuso de constitucionalidade. Inteligência da súmula número 10. A seu turno, o Código de Processo Civil, ao regulamentar o incidente de arguição de inconstitucionalidade, estabelece que, nas hipóteses em que é invocado o controle de constitucionalidade difuso, cabe ao relator, após a manifestação das partes e do Ministério Público, submeter a questão ao órgão colegiado e se arguir e a arguição for rejeitada, ou seja, o colegiado entender que o ato normativo impugnado é constitucional, prosseguir-se-á no julgamento da causa, ao passo que, se for acolhida na hipótese de se entender pela inconstitucionalidade, deve submeter a discussão acerca da inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial. Eu até achei que pudesse fazer isso, a arguição ao órgão especial para dizer se é constitucional ou inconstitucional. Mas depois foi que eu vi que não pode ser feito em agravo de instrumento, só em apelação. Inteligência do artigo 948 e 949 do CPC. A ratio decidende, norma processual, encontra o seu fundamento na presunção de constitucionalidade das leis. A bem da verdade, o conceito básico da doutrina que enquanto não for declarada a inconstitucionalidade, toda lei porque tem uma mensagem aqui na frente. Toda lei é presumidamente constitucional. Outro sim, se o órgão fracionário declarar o ato normativo como constitucional, rejeitando a arguição suscitada pela parte, não há que se falar em necessidade de submeter-se a matéria ao plenário ou ao órgão especial. Portanto, nessa hipótese, inexiste violação à cláusula de reserva do plenário. Sucede que o incidente de arguição de inconstitucionalidade não é cabível em sede de agravo de instrumento, que tem como único escopo apreciar o pedido de tutela de urgência, posto que a declaração de inconstitucionalidade da norma só é possível quando do julgamento do mérito da causa, sob pena de se esgotar o próprio objeto da questão.
precedentes. Com efeito, o objeto do presente recurso se confunde com o próprio método da demanda e a eventual apreciação da tutela de urgência se traduziria no esgotamento e exaurimento da própria lide, incidindo na espécie, por analogia, a vedação contida no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil, que obstaculariza a concessão da tutela antecipada de natureza satisfativa quando houver risco de irreversibilidade da medida. Recurso conhecido e improvido. Obrigado, desembargadora. Livramento. Como vota a desembargadora Joriza? É suspender o acordo que ele fez, se eu sei se ele é ou não é devido. É a mesma coisa, é o fundamento do pedido. Ok. Desembargadora Joriza? Eu acompanho inteiramente a relatora. Doutora Elizabeth? Acompanha a relatora. Para o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 62, desembargo de declaração de número 020-0475, dígito 69.2022. É um pedido de preferência. Quem é embargante? Keliane Amorim Cruz, e embargado o município de Cascavel. Vou proclamar o resultado. Relatoria da desembargadora Joriza. Proclama o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 113, apelação civil 040-4302, dígito 98.2019, em que é apelante Antônio Góes Monteiro Mendes Filho e apelado o município de Fortaleza. É da minha relatoria. O doutor Francisco Dário Sobrinho Júnior está presente? O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim. O senhor tem 15 minutos. Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de saudar os excelentíssimos senhores desembargadores que integram esta colenda Câmara. Faço através dos meus cumprimentos ao eminente desembargador presidente, assim como saúdo a ilustre representante do Ministério Público e os demais presentes nesta tarde. Excelências, eu serei bastante breve, porque a situação sob análise nesse caso é muito objetiva. Os autos de origem se tratam de uma ação de execução fiscal, ajuizada pelo município de Fortaleza, em face do apelante, o senhor Antônio. Essa execução fiscal tem por base 5 CDAs originadas de débitos de IPTU referentes aos anos de 2014 a 2017. Após ser citado, o executado apresentou uma exceção de pré-executividade quando demonstrou a sua ilegitimidade passiva para aquela ação, tendo em vista que vendeu um dos imóveis cujo IPTU estava em débito ainda em 2001, esse imóvel localizado no centro de Fortaleza. E o outro imóvel, que também deu origem a esse débito de IPTU, de 2014 a 2017, foi vendido pelo executado em 2007, ou seja, uma década antes do débito de IPTU que está sendo cobrado pela Fazenda Municipal. Após a apresentação dessa exceção de pré-executividade, a Fazenda Municipal foi intimada para se manifestar e, ao se manifestar, requereu apenas a extinção do feito sob a afirmação de que o débito cobrado havia sido adimplido. Adveio, então, a sentença recorrida quando o juiz ao qual extinguiu o feito em virtude do adimplemento do débito. Nessa oportunidade, não apreciou a exceção de pré-executividade e, por consequência, condenou o executado ao pagamento das custas processuais. E aqui eu preciso chamar a atenção de Vossas Excelências para a clara contrariedade ao princípio da causalidade nessa situação. O executado é parte legítima para constar no polo passivo, não é o proprietário dos imóveis, vendeu os imóveis uma década antes desse IPTU que está sendo cobrado, colacionou aos autos as matrículas desse imóvel e ainda assim foi condenado ao pagamento das custas processuais. Ele não deu causa à ação.
ele não é parte legítima para o polo passivo da ação. Portanto, deve-se apreciar a sua exceção de persecutividade, o que não foi apreciado na sentença recorrida. Com isso, afastar-se da verdade, reconhecer-se a sua ilegitimidade passiva e, assim, afastar a sua condenação ao pagamento das custas processuais e, a bem da verdade, condenar a Fazenda Municipal ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos aos causídicos da parte executada em virtude do trabalho realizado. Destaco ainda que essa matéria foi aventada em sede de embargo de declaração, o juiz Acó decidiu não enfrentá-la, sob a alegação de que haveria apenas uma irresignação com o que foi proferido. Por isso, foi interposta a apelação ora sob análise e, por esse motivo, pugna-se que o recurso de apelação seja conhecido para, no mérito, ser provido. Eu agradeço a atenção de todos e uma boa tarde. Obrigado, doutor Dário, não é isso? Eu vou pela proposta de emenda, processual civil e tributário, apelação civil em execução fiscal, pagamento extrajudicial do débito tributário, ausência de condenação do ente municipal em honorários advocatícios, princípio da causalidade, recurso conhecido e desprovido. O caso em exame é a apelação civil objetivando a reforma da sentença para fim de condenação da parte exequente, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada, ora apelante, por força da extinção da execução fiscal decorrente do pagamento extrajudicial do débito. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se, nos autos de extinção de execução fiscal em virtude de pagamento de débito pela parte executada, a parte exequente deve ser responsabilizada pelo pagamento dos honorários advocatícios. Razões de decidir. No sentença firmada pelo STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum após ajuizada a ação. O pagamento do débito exequendo equivale ao reconhecimento da pretensão executória. O caso concreto em que o apelante pagou o débito executado, conduta incompatível com a alegada ilegitimidade passiva, restando prejudicado o exame da exceção de pré-executividade. E o voto é pelo desprovimento do recurso. Como vota o desembargador Luciano? Apoio a relatoria, senhor presidente. Desembargadora Livramento? Resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 18, o agravo de instrumento. 118. O agravo de instrumento 328.35, dígito 28.2024, em que é agravante o município de Poeiras, agravado o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, é da minha relatoria, o doutor Diogo Walter Souza está presente. Presente, Vossa Excelência. Doutor Diogo, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispense, sim. Assim, o senhor é advogado do agravado, não é isso? Correto. O voto é pelo desprovimento do agravo. Posso proclamar o resultado? Pode seguir, Vossa Excelência. Obrigado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 133, o agravo interno, impedido de efeito suspensivo à apelação 322.59, dígito 35.2024, em que é agravante R. Amaral, Roland Castro Alves, Linhares e Barros Leal, advogados. E agravado Cleto Gomes, advogados associados. Da relatoria da desembargadora Juriza, e aqui nós temos 2 advogados inscritos. Doutora Alice, a senhora? Doutora Alice, a senhora dispensa a leitura do relatório? Sim. A senhora tem 15 minutos. Primeiro, boa tarde a todos os presentes. Gostaria de cumprimentar aqui Vossas Excelências, na pessoa da desembargadora de relatora, desembargadora Jurista, também desembargador presidente, desembargador Washington, também todos os serventuários da Justiça, colegas advogados aqui presentes. Gostaria de iniciar agradecendo, né, por esse momento, essa oportunidade de Vossas Excelências me ouvirem. E eu vim aqui tratar, como o desembargador presidente tratou,
de um agravo interno em um pedido de efeito suspensivo à apelação. E para que a gente possa compreender um pouco melhor o contexto do meu pedido, eu vou fazer um pequeno contexto sobre o processo de origem, tá? Que se trata de um mandado de segurança impetrado pelo escritório Cleto Gomes Advogados Associados em um ato cometido em uma licitação. Licitação essa que tem o objeto para a contratação de serviços jurídicos pela CAGES, Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará. O que foi acontecer, o que motivou o escritório a impetrar esse mandado de segurança? O escritório ele foi inabilitado em razão do responsável técnico do escritório, Dr. Cleto, manter uma relação amorosa que tem todas as características de uma união estável com a empregada da CAGES, que é a doutora Sheila. Né? E aí, em razão da disposição do próprio edital da licitação e também da disposição da lei das estatais, o escritório foi inabilitado por essa relação. E resignado, né, dessa inabilitação, o escritório impetrou esse mandado de segurança e a advogada que vos fala, né, peticionou nos autos, esclarecendo que esse mandado de segurança ele não tinha interesse de agir, porque do ato supostamente coator cabia recurso administrativo por efeito suspensivo. E aí demonstrou, né, que naquele momento que não havia interesse de agir naquele momento. E aí, imediatamente em seguida, o escritório impetrante mudou sua estratégia. Ele veio aos autos alegar que se trataria de um ato omissivo e aí se aplicaria a súmula 429 do STF. Apesar de não ser um ato omissivo, que eu vou tratar daqui a pouco, o juízo de piso ele entendeu por concessão da segurança, entendendo que não haveria provas nos autos de que a companheira do Dr. Cleto, a doutora Sheila, ela efetivamente exercia a atividade na área atendida pela licitação. E aí, nós, escritório R. Amaral, como litisconsórcio passivo necessário, e também o Estado do Ceará, interpusemos recursos de apelação e também o pedido de efeito suspensivo. A desembargadora relatora, em um primeiro momento, né, indeferiu esse pedido de efeito suspensivo, se baseando em duas principais premissas. A primeira delas, de que não se trataria de um ato comissivo, e sim um ato omissivo, e a segunda premissa, de que a sentença de piso ela estaria correta em uma cognição sumária, aplicando-se à jurisprudência do STF. Mas com todas as vênias da desembargadora relatora, eu venho aqui mostrar que as duas premissas elas estão equivocadas, Vossas Excelências. A primeira delas, quanto à questão da ausência de interesse de agir do mandado de segurança, eu venho aqui esclarecer. Não estamos diante de um ato omissivo. Estamos, em verdade, diante de um ato comissivo, em que o próprio Dr. Cleto, em sua petição inicial, esclarece isso. Por quê? O que aconteceu? Após, na verdade, antes da sua inabilitação, a CAGES ela realizou diligências na fase de licitação, e essa diligência foi duas, não apenas uma. A CAGES ela solicitou esclarecimentos ao Dr. Cleto quanto à natureza da sua relação com a doutora Sheila, e dois, a CAGES realizou diligências em diversos sites de busca, constatando a situação pública e fática de que o Dr. Cleto mantém uma união estável com a doutora Sheila. Mas aí, né, o Dr. Cleto veio alegar em seguida de que essa diligência não foi realizada, mas, Vossas Excelências, as provas estão nos autos e eu vou aqui tratar delas. Mas o segundo ponto que eu queria tratar é quanto à questão do cargo que a doutora Sheila exerce dentro da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará. Isso porque o próprio Dr. Cleto, na sua petição inicial, ele fala que a doutora Sheila ela é coordenadora jurídica da gerência de contencioso, que aqui eu vou chamar de GECOM, só para facilitar. E, além disso, o próprio Dr. Cleto, ele anexou nos autos o documento de ID 7874-1406. Esse documento é o organograma da CAGES. Nele, é claro que a GECOM, que eu tratei agora, ela é vinculada à Superintendência de Solução de Conflitos. E a essa mesma superintendência é vinculada à Gerência de Desenvolvimento Jurídico, a GDEG, que eu vou aqui tratar. O que é que essas duas gerências elas têm em comum? A solução de conflitos. E o porquê que a doutora Sheila ela
exerce atividade em uma área especialmente atendida por esse contrato que vai ser celebrado na licitação. Porque, Vossas Excelências, internamente, quando há uma demanda de contratação de serviços jurídicos de um escritório, que ele vai ser acompanhado pela própria GECOM, a GECOM solicita a GEDEG a elaboração de um termo de referência, o envio desse termo de referência para a PGE, para a publicação do edital. Então, é uma mera troca de informações internas, mas quem acompanha a execução contratual, Vossas Excelências, é a GECOM. Quem encaminha os processos para o escritório contratado é a GECOM. Quem controla os prazos é a GECOM, não é a GEDEG. E a doutora Sheila, ela exerce cargo de chefia, ela é coordenadora nessa GECOM. Então, é claro que a área que a doutora Sheila tem um cargo público de confiança, de chefia, é justamente a área atendida pelo contrato que vai ser celebrado pela companhia. E eu trago outras provas disso. Essas não são as únicas. Eu trago o ID 7997-9931, que foi acostado pelo próprio escritório R. Amaral, que ele fala de um termo de referência, de um processo de dispensa. Esse processo de dispensa, Vossas Excelências, ele foi aberto em razão da licitação não ter se encerrado. E aí, para atender às necessidades da CAGES, foi celebrada essa dispensa em caráter emergencial. E nesse termo de referência, há claro lá, unidade demandante, GECOM. Outro documento, Vossas Excelências, 7997-9930. Esse documento é o e-mail de convocação para a participação dessa dispensa. E dentro desse e-mail, eu tenho duas provas. A primeira, de que o texto claro na convocação, de que a dispensa ela foi aberta em razão da licitação ainda está em andamento. E dois, em cópia desses e-mails está o e-mail da GECOM e o e-mail do gerente de contencioso, Dr. Jader. E aqui eu faço referência a essa cópia, porque há uma informação que a CAGES trouxe aos autos que é muito importante. Quando o gerente ele tira férias dentro da companhia, quem assume a função máxima dentro dessa gerência é a doutora Sheila, cumulando a função de gerência com coordenadora jurídica. Então, Vossas Excelências, mais provas do que isso, não tem como a gente negar. E aqui, Vossas Excelências, o que eu quero é a correta aplicação do recurso extraordinário, tema 101 do STF, porque o que é que ele fala, e aqui eu peço licença para ler um pequeno trecho. O impedimento à contratação pública se justifica como um imperativo de moralidade e de impessoalidade, sempre que a situação fática analisada permita antever risco de influência sobre a conduta dos agentes responsáveis pela execução ou pela execução do contrato. E qual é o caso que a gente tem aqui? O caso, situação fática, é a união estável entre o Dr. Cleto e a doutora Sheila. E qual é o risco que a gente tem aqui? A doutora Sheila ela exerce, de novo, Vossas Excelências, um cargo de chefia na área que é atendida por esse contrato, que fiscaliza a execução desse contrato. Então, o que a gente tem aqui é um risco de influência até em processos administrativos sancionadores, porque imaginemos a hipótese, em casos de perdas de prazo, a companhia ela deve abrir um processo administrativo sancionador para investigar qual foi a causa dessa perda de prazo. E aqui a gente, de novo, lembra, a doutora Sheila exerce um cargo de chefia. Maior influência do que isso, Vossas Excelências, não tem como destacar. E aí, quanto o ato-fato, que é a união estável entre o Dr. Cleto e a doutora Sheila, a gente trata isso no mérito da apelação, né? Mas, Vossas Excelências, é inegável que a relação entre os dois, ela é pública, ela é duradoura, ela é contínua, ela tem ânimo de constituir família. Prova disso são as próprias redes sociais do Dr. Cleto e da doutora Sheila, que estão acostadas aos autos. E aqui eu lembro de um print da rede social do Dr. Cleto, em que ele menciona que os filhos dele são considerados filhos dela. Ambos residem no mesmo endereço, Vossas Excelências. É clara a união estável. E aqui eu vou trazer o recurso especial 615.432 do STJ, que consta no nosso pedido de efeito suspensivo,
que trata de um caso de uma contratação pública de um município com uma empresa, e que o prefeito desse município, ele tem uma relação amorosa com a sócia dessa empresa contratada. E o STJ, na ocasião do julgamento desse recurso, ele entendeu indevida essa contratação, porque há claros indícios de relação amorosa. E ele fala mais, o STJ, ainda que essa relação seja em tese, porque a gente está falando aqui de probidade administrativa, a gente está falando de impessoalidade, de moralidade. Então, em casos de dúvidas, a gente deve julgar in dubio pro populo. Então, Vossas Excelências, eu esclareci aqui a probabilidade de provimento do recurso, mas eu também quero falar do risco de dano grave. Porque se a licitação for continuada, o doutor Cleto sendo contratado, no julgamento da apelação, certamente esse contrato vai ser rescindido. E aqui a gente tem um risco claro de danos de gerência dos prazos, dos processos, nessas trocas de procuradores em prazos tão curtos. Mas, além desse risco, Vossas Excelências, eu devo lembrá-los que há um risco de influência, inclusive, em processos administrativos sancionadores. Porque a doutora Sheila, de novo, e eu faço questão aqui de reprisar, exerce cargo de chefia, ela fiscaliza a execução desse contrato. Então, Vossas Excelências, esclarecidos 2 requisitos para a concessão do efeito suspensivo, eu venho aqui pleitear pelo deferimento dele e, novamente, agradecer por vocês terem me ouvido e estar aqui na presença de todos vocês. Muito boa tarde. Obrigado, doutora Alice. Doutor Cleto Gomes está presente? Doutor Cleto não está presente. Eu passo a palavra à desembargadora Joriza, relatora do feito. Obrigada, presidente. Cumprimentando aqui a doutora Alice, que tanto no atendimento em gabinete como aqui se saiu de forma muito bem mesmo. Parabéns, doutora Alice. Bom, aqui trata-se de um agravo interno contra uma decisão monocrática da minha lavra, quem deferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença concessiva de segurança e a sentença proferida pela juíza Ana Cleide Viana de Souza. Pois bem, os requisitos para se conferir um efeito suspensivo, um é a probabilidade do provimento do recurso e o outro é o risco de grave dano ou de difícil reparação. E esses são requisitos cumulativos, só para rememorar. Então, assim, a princípio, eu não visualizo como se falar em extinção do mandado de segurança com base no dispositivo, que é o artigo 5º 1 da Lei de Mandado de Segurança, por ser o caso de aplicação da súmula 429 do STF, e essa súmula dispõe o seguinte, que a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso de mandado de segurança contra omissão da autoridade. Ao contrário do que aduz a parte agravante, o ato impugnado é omissivo, uma vez que o impetrante se insurge em face de ato do presidente da Comissão Especial de Licitação, que inabilitou o escritório agravado sem diligenciar junto ao impetrante sobre o fato atribuído à parte interessada ou para que se manifestasse acerca do parecer técnico apresentado pela CAGES. Tal fato se retira da narrativa inicial, logo não há que se falar em alteração da causa de pedir. Ainda que não fosse o caso de aplicar o entendimento contido na súmula 429 do STF, ao presente caso, os tribunais superiores têm se manifestado acerca da prescindibilidade e exaurimento da via administrativa quando a propositura da ação mandamental, considerando que a norma contida no dispositivo em comento busca coibir a concomitância de recurso administrativo com efeito suspensivo pendente de julgamento no âmbito administrativo com a ação no âmbito judicial. E isso não acontece, porque ele apenas moveu a ação judicial. Então, logo, entendo que não há que se falar em extinção do MS. Do mesmo modo, não merece acolhida a alegativa de que o ato impugnado não poderia ser atribuído à autoridade coatora, pois foi o presidente da Comissão de Licitação que adotou o entendimento apresentado no parecer da CAGES como fundamento para proceder com a inabilitação do impetrante. Com relação à suspeição na contratação de pessoas ligadas a servidores que não possuem meio de influenciar no certame licitatório, que é o tema 1001 do STF.
da análise perfunctória das atribuições das unidades organizacionais da CAGES, não é possível inferir que a advogada, na função de gestora da Coordenadoria de Contencioso Geral, GECOM, CNT, detém competência para proferir ato decisório capaz de influenciar na contratação do licitante ou ainda na fiscalização do contrato, das demandas relacionadas ao setor trabalhista, uma vez que a gerência do contencioso GECOM subdivide-se na Coordenadoria de Contencioso Geral e Coordenadoria de Juizado e Trabalhista, e a licitação é relacionada a questões trabalhistas. Por fim, com relação à ausência do perigo de dano, uma vez que a CAGES firmou contratos administrativos com o escritório agravante por meio de dispensa de licitação, isso logo depois que a licitação foi suspensa, então eu não visualizo qualquer perigo de dano. As questões estão sendo tratadas através desses contratos até a solução final da licitação. Então, portanto, nessa seara, que é perfunctória, como já dito, afinal, ainda não é o julgamento da apelação, não encontrei elementos para conceder esse efeito suspensivo e, portanto, eu voto pelo conhecimento, mas desprovimento do agravo interno e para manter a monocrática. Obrigado, desembargadora Jurisa. Como vota a doutora Elizabeth? Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatoria, proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 98, o agravo de instrumento 300.0077 de 76.2024, em que agravante R2 Mob Sistemas e Mobilidade Urbana Limitada, e agravado do município de Juazeiro do Norte, da relatoria da doutora Elizabeth. São dois os advogados inscritos, Pedro Lucas Leite Lobo Siebra e Francisco Tales Macedo Júnior. Tem algum dos dois presente? Os advogados não estão presentes. Vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Um pedido de preferência, eu chamo a apelação civil. O item 130 da pauta. Apelação civil 026-7990, dígito 47.2021, em que são partes o Instituto Dr. José Frota e Rogério Cruz Saraiva, da relatoria da doutora Elizabeth. Vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Vamos à apresentação de voto vista no PJE. Eu chamo o item 139. Apelação civil, sequência de 3 zeros, 6420, dígito 36.2019, em que a apelante é Lidoral Ferreira da Silva e apelado do município de Iguatu, da relatoria da desembargadora Livramento. Na sessão de julgamento realizada no dia 26 de agosto, a relatora, a desembargadora Livramento, proferiu o voto no sentido de conhecer do recurso para dar-lhe provimento. Em seguida, a desembargadora Jurisa pediu vista para o exame da matéria. Está em mesa, desembargadora? Em mesa, presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Pronto, examinei atentamente e acompanho integralmente a relatora. Como vota a doutora Elizabeth? Acompanho a relatora, presidente. Proclama o resultado. Apelação conhecida e provida. Decisão unânime. Eu chamo o item 140, apelação civil 020-4391, dígito 03.2022, em que são partes apelante e apelado Nestlé do Brasil S.A. e o Estado do Ceará, da minha relatoria, na sessão de julgamento realizada no dia 26 de agosto, proferi voto no sentido de conhecer dos recursos para negar provimento ao da Nestlé do Brasil S.A. Limitada e dar provimento ao do Estado do Ceará. Em seguida, o desembargador Luciano pediu vista. Está em mesa, desembargador? Não, senhor. Eu trago da próxima sessão. Julgamento adiado. Vamos para os julgamentos com voto divergente no PJE. Eu chamo o item 2, apelação civil 300.1329, de 32.2023, em que são partes o Estado do Ceará e outros, e Ana Lúcia Souza, da minha relatoria. O meu voto
foi no sentido de conhecer dos recursos para desprover o da autora e dar parcial provimento ao do Estado do Ceará. O doutor Luciano divergiu para negar provimento aos apelos. Como vota a desembargadora Livramento? Como vota a desembargadora Juriza? Esse estava por 942? Não. Ainda vai, então. Ah, tá. Bom. É só organização. Eu não sei o que foi que o senhor disse, desembargador, porque O valor arbitrado na sentença. Pois é, eu não vi o seu voto, você não me mandou nada. Para manter o valor que está arbitrado na sentença. Ah, sim. Nem isso eu sabia. Estou sabendo agora. Mas está aqui no desde Mas lá no seu voto, lá não tinha voto nenhum seu. Não tinha, tinha as notas. As notas do julgamento. Eu não vi. Tem uma nota aqui. Eu não vi essa nota. Ah, sim. Bom, então vamos para o quórum ampliado. Fica para a próxima sessão. Processo. Pois, eles nem conhecem o processo. É do PJE. O senhor viu o valor do juiz? Vi sim. É. Eu mantive os 25, é isso? É isso. Do agressão, né? É. A polícia. É. A mulher foi agredida em casa. Né? Querem examinar o processo e se manifestar na próxima sessão? Se é só em relação ao valor, eu acho que 25 mil seria. Não conhece o processo, né? Não, mas pelo que está sendo dito, porque assim, como era eu pensava que era do SAG, e o SAG a gente não consegue nem ver o voto, mas do PJE já dá para ver. Né? Você não quer examinar o processo? É melhor examinar, melhor com calma. Fica para a próxima sessão. Adiados do PJE. O item 80, apelação civil 005-3892, dígito 28.2021. E que são partes Francisco das Chagas Gomes e o Estado do Ceará, da relatora do desembargador Luciano. Adiado do SAG, o item 21. Apelação civil 020-2457, dígito 64.2023. E que são partes o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itapipoca, Itaprev, e Maria Tagiane Braga Monte, da relatoria da desembargadora Juriza, retiradas de pauta do PJE, o item 46, apelação civil 020-8136, dígito 88.2022, que são parte IBRAP, Indústria Brasileira de Alumínio e Plástico, e a Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Juriza, e o 135, o agravo de instrumento 32282, dígito 78.2024, em que são partes o Estado do Ceará e João Bosco Baltazar de Lima, da relatoria da desembargadora Livramento. E retirado de pauta do SAG, o item 25, a apelação civil 0274874, dígito 58.2022, em que a apelante José Ribamar da Silva e apelado o Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Elizabeth. E agora eu indago se todos confirmam os votos lançados antecipadamente. Desembargador Luciano, desembargadora Livramento. Também confirmo. Desembargadora Juriza. Confirmo, presidente. Doutora Elizabeth. Confirmo, presidente. Eu também confirmo. Mas o que aqui? Foi julgado, sim. Foi julgado. Foi julgado, foi feito pregão, foi chamado, inclusive, o nome do advogado. O advogado não estava presente. Bom, nada mais havendo a tratar. Todos, sim, confirmados os votos lançados antecipadamente, os processos estão julgados e o resultado será julgado após o encerramento da sessão. Algo mais a tratar? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.